Bom dia a todas, a todos. Bom dia ao nosso Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Cunha, conselheiros e conselheiras, a todos que nos acompanham aqui no plenário, sejam todos muito bem-vindos. Anuncio também a presença dos integrantes da Comissão do Concurso Público do IDAF, sejam todos muito bem-vindos, estamos aguardando a relatora. Também cumprimento a todos que nos acompanham pelas mídias sociais do Tribunal de Contas. Havendo quórum regimental e estando presente o ilustre representante do Ministério Público de Contas, o Sérgio Cunha Mendonça, Procurador-Geral, declaro aberta esta sessão de número 1639. Deixo de submeter a ata à aprovação deste colegiado, tendo em vista o disposto no artigo 70 do Regimento da Casa, que retirou essa obrigação. Faço a minha autodescrição. Sou mulher, cor clara, minha altura é de 1,54 m, cabelos castanhos escuros, trajo uma beca de cor preta e presido o Tribunal de Contas no ano de 2025 e 2026. Consulto ao Ministério Público e à nobre conselheira relatora a possibilidade de iniciarmos os processos pela consulta específica do IDAF, tendo em vista que as partes interessadas se encontram no plenário. Sem nenhum problema, conselheira. Bom dia também. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhora presidente. Eu queria fazer também minha autodescrição. Sou mulher branca, cabelos com mechas louras, tenho 1,65 e esse ano eu estou na direção da Escola de Contas. Eu queria dar meu bom dia a todos os conselheiros, nosso querido doutor Sérgio, a conselheira Maria de Jesus, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, em especial aos senhores e senhoras do IDAF. Meu vizinho Cunha, flamenguista Sérgio, Ave Maria, tu imagina. Sejam todos e todas bem-vindas. Tratam-se os autos de consulta formulada pelo senhor José Francisco Tum, presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, IDAF, na qual busca esclarecimento sobre as implicações da Lei Estadual 3.963, de 8 de julho de 2022, que classificou o IDAF como de interesse público e serviço essencial na área de saúde na seguinte forma, aqui colocada na lei. Em deliberação do plenário ocorrido na sessão 1638 do dia 19 de março de 2026, conforme papeleta de julgamento, foi decidido em responder à tese, à consulta, as folhas 10 e 11. Após o processo, foi distribuído conforme artigo 64 do regimento interno dessa Corte, com a redação dada pelo assento regimental número 4 de 1º de setembro de 2016. Em ato posterior, foi remetido à Secretaria de Controle Externo, SECEX, que se manifestou por meio da nossa 5ª COESEX, em conhecer a presente consulta e respondê-la como pré-julgamento de tese e em caráter normativo, com fundamento no artigo 37, inciso 7 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e no artigo 142, parágrafo 3º do Regimento Interno desse Tribunal, nos seguintes termos, aqui colocado da lei. Por fim, o Ministério Público de Contas, por meio de seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, acolhendo os termos propostos pela 5ª COESEC, pronuncia-se as folhas 33 a 37 no seguinte sentido. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Também quero cumprimentar todos os presentes que acompanham aqui a sessão, senhoras conselheiros e senhores conselheiros. Bom, neste processo, a instrução
Inicialmente, ela enfatiza que a lei estadual possui natureza eminentemente declaratória, sendo válida e eficaz no plano administrativo interno para fundamentar a priorização estratégica e a proteção contra contingenciamentos, sem alterar, contudo, o regime jurídico da autarquia ou contornar as normas gerais de direito financeiro e administrativo editadas pela União. Argumenta também que as despesas do IDAF não podem ser computadas no limite mínimo constitucional de 12% da saúde, tendo em vista que a atuação do Instituto se materializa em uma vigilância zoofitossanitária direcionada à proteção econômica e do rebanho, esbarrando nas vedações da Lei Complementar Federal número 141/2012. Destaca que a essencialidade reconhecida não excepciona o ente das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto aos limites de contratação de pessoal, tampouco autoriza a utilização indiscriminada de processos seletivos simplificados e dispensas emergenciais para contornar a regra do concurso público. Mencionou ainda que, no tocante ao direito de greve, a fiscalização agropecuária não se equipara ao atendimento hospitalar clínico de risco mortífero imediato, cabendo apenas a garantia de contingentes mínimos para necessidades inadiáveis. Por fim, ressaltou que a lei estadual não autoriza a acumulação de cargos privativos de saúde, conforme artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal, para seus técnicos e auditores fiscais, por deterem atribuições de polícia administrativa e não de assistência profilática direta à população humana. O processo de entrada no Ministério Público de Contas, em 24 de março de 2025, a consulta em tela foi formulada por autoridade competente, tem indicação clara do seu objeto e o plenário aceitou o seu recebimento. E, apesar de aparentemente tratar-se de análise de caso concreto, pode ser respondida em tese. Quanto ao mérito, fica claro que a classificação promovida pela Lei Estadual número 3.963/2022 serve como um imprescindível freio jurídico interno no Estado para evitar o sucateamento da autarquia e garantir o dever de continuidade na prestação de serviço. Todavia, em total observância ao Pacto Federativo, este instrumento local não tem a força para extrapolar os limites de direito financeiro, administrativo e constitucional impostos pela União. Resta absolutamente vedada a utilização da referida lei para inchar os cômputos do piso constitucional de investimentos em saúde, violar os limites contratuais da Lei de Responsabilidade Fiscal ou burlar os certames públicos em benefício de processos seletivos simplificados e irregulares, inviabilizar o direito de greve constitucionalmente garantido e chancelar acúmulos indevidos de cargos públicos para os agentes de fiscalização agropecuária. Cabe ressaltar que, conforme sustentado pela própria assessoria jurídica do IDAF em seu parecer técnico e nos desdobramentos desta análise, o selo de essencialidade tem manifesta valia administrativa para os momentos de calamidade pública e emergência sanitária, funcionando como pilar legal para garantir a manutenção das atividades presenciais ininterruptas, a convocação extraordinária de servidores e a priorização integral dos recursos direcionados à fiscalização. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina por responder à consulta acolhendo os termos propostos pela 5ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, ou seja, entende-se que a Lei Estadual número 3.963/2022 é eficaz, porém restrita ao plano administrativo estadual como mecanismo de priorização e proteção contra o sucateamento, não tendo legitimidade nem capacidade jurídica para inserir o IDAF nas exceções de contratação da Lei de Responsabilidade Fiscal, autorizar o cômputo de suas despesas no piso constitucional de 12% da saúde, viabilizar contratações temporárias simplificadas e irregulares, impedir o legítimo exercício do direito de greve ou garantir a seus servidores a acumulação de cargos privativos da área de saúde. É o pronunciamento. Obrigada, doutor Sérgio. Com a palavra, a conselheira relatora. Bem, vou direto ao voto. Preliminarmente, apresento manifestação pelo conhecimento da presente consulta em fase da decisão do Pleno, às folhas 10, 11, e em respondê-la como pré-julgamento de tese e em caráter normativo. Quanto ao mérito, inicia mencionando a convergência entre o entendimento apresentado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, os quais recepciono em sua integralidade, contudo, destaco apenas o seguinte ponto:
A classificação do IDAF como serviço essencial da área da saúde, conforme apresentada no artigo 1º da Lei Estadual 3.963, de 2022, possui natureza eminentemente declaratória, apesar dessa lei ser formalmente válida e produzir seus efeitos jurídicos, pois atua apenas para reconhecer uma situação fática preexistente, a relevância estratégica e sanitária das atividades de defesa agropecuária, sem criar direitos materiais, sem alterar a competência institucional originária e sem modificar a essência do regime jurídico da autarquia. Tal ponto está em consonância com o apresentado no voto que culminou com o Acordo 13.837 de 2023, plenário do TCE, no sentido de que o IDAF está indiretamente ligado à saúde humana e não fazer parte do rol daqueles voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde e que atendam simultaneamente aos princípios estatuídos no artigo 7º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, SUS. O referido inciso prevê que, na hipótese da despesa com pessoal atingir o limite prudencial, é possível o provimento de cargos públicos apenas para reposição de vagas existentes na área de saúde, educação e segurança. Desse modo, entende-se que os do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, existente após redistribuição entre as unidades da administração estadual, nos termos do artigo 43 da Lei Complementar Estadual 39 de 93, não se enquadra na primeira hipótese, uma vez que, embora diga respeito à saúde humana, indiretamente, não se enquadra na despesa de pessoal excepcionada pelo sobredito diploma legal, tanto é que não estão incluídas no dispêndio para fim de apuração no disposto do artigo 6º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que também regulamenta o parágrafo 3º do artigo 98 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Ressalte-se, inclusive, que o artigo 2º do mencionado diploma legal estabelece quais despesas serão consideradas como empregadas em ações e serviço público de saúde, quais sejam aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, que atendam simultaneamente os princípios estatuídos no artigo 7º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ainda estabelece as diretrizes elencadas a seguir. Sejam destinadas ações e serviço público de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito, estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos planos de saúde de cada ente da federação. Sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando à despesa relacionada a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população. Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no CAPT, as despesas com ações e serviço público de saúde realizada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município deverão ser financiadas com recurso movimentado por meio dos respectivos fundos de saúde. A Lei 8.080, de 90, antes mencionada, é a que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, em outras palavras. O Sistema Único de Saúde, não sendo possível estender
aos cargos do IDAF a aplicação dos mencionados diplomas legais que claramente prevêem ações para a promoção à saúde, garantido constitucionalmente pelo artigo 98 da Carta Magna. Como consequência desse entendimento, fica ratificado o apresentado pela área técnica em não reconhecer a excepcionalidade das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal nos termos do inciso 6º do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que enquadramento nas exceções de contratação de pessoal destinada estritamente à saúde pública, estrito sensu. Contudo, segundo o apresentado parecer ministerial, que conforme sustentado pela própria assessoria jurídica do IDAF, em seu parecer técnico e no desdobramento dessa análise, o selo de essencialidade tem manifesta valia administrativa para os momentos de calamidade pública e emergência sanitária, funcionando como pilar legal para garantir a manutenção das atividades presenciais ininterrupta, a convocação extraordinária de servidores e a priorização integral dos recursos direcionados à fiscalização. Sendo assim, entendo que a classificação de essencialidade à saúde atribuída ao IDAF nos termos do artigo 1º da Lei Estadual 3.963 de 2022 autoriza, em situações de calamidade pública ou emergência sanitária, a adoção de medidas excepcionais, tais como a manutenção ininterrupta das atividades presenciais, a eventual convocação extraordinária de servidores e a priorização de recursos destinados às ações de fiscalização, desde que tais providências sejam motivadas pela situação concreta e estejam devidamente comprovadas e justificadas nos autos dos respectivos procedimentos administrativos, especialmente nas licitações públicas ou contratação de pessoal voltado ao enfrentamento do cenário excepcional. Nesses termos, e em concordância com o apresentado pela SESEX e pelo Ministério Público de Contas, voto. Conhecendo a consulta apresentada pelo senhor José Francisco Tu, presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, IDAF, respondendo nos seguintes termos. A Lei Estadual número 3.963, de 2022, é eficaz, porém restrita ao plano administrativo estadual como mecanismo de priorização e proteção institucional, preservação do dever de continuidade, não tendo legitimidade nem capacidade jurídica para inserir o IDAF nas exceções de contratações da Lei de Responsabilidade Fiscal, autorizar o cômputo de suas despesas no piso constitucional de 12% da saúde, viabilizar contratações temporárias simplificadas e irregulares, impedir o legítimo exercício do direito de greve ou garantir a seus servidores a acumulação de cargos privativos da área de saúde. B. A classificação da essencialidade à saúde pelo IDAF, conforme apresentada no artigo 1º da Lei Estadual 3.963, de 2022, autoriza, em situações de calamidade pública ou emergência sanitária, a adoção de medidas excepcionais, tal como a manutenção ininterrupta das atividades presenciais, a eventual convocação extraordinária de servidores e a priorização de recursos destinados às ações de fiscalização, desde que tais providências sejam motivadas pela situação concreta e estejam devidamente comprovadas e justificadas nos autos dos respectivos procedimentos administrativos, especialmente nas licitações públicas ou contratações de pessoal voltada ao enfrentamento do cenário excepcional.
da ciência da decisão ao consulente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Entendi, então, que não pode chamar os concursados, a não ser, num caso excepcional, temporariamente. Esse é o voto de Vossa Excelência. A única regra sobre limite de despesa de pessoal, ela está na Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela é clara. Ela diz que não é possível se contratar ninguém quando o ente público está acima do limite prudencial de 95% do limite que foi estabelecido na lei. E o Estado aqui, há muito tempo, assim está. Mas só temos aquela lei. E as exceções são aquelas que estão naquela lei. E ele fala em segurança, saúde e educação para completar os cargos vagos por aposentadoria. Então, essa é a regra. Só temos essa regra. Mas nós enfraquecemos o cumprimento dessa regra já há algum tempo. E a primeira vez, se não me falha a memória, foi o caso dos procuradores do Estado. Eles também fizeram uma defesa como sendo uma atividade essencial, queriam entrar pela exceção, não na saúde, mas como atividade essencial para a existência do Estado. Houve um concurso, e naquele tempo nós demos uma cautelar negando o provimento. E houve um mandado de segurança que o tribunal não contestou e que está valendo até hoje, porque nós só conseguimos depois, através de uma ação da presidência, que o Supremo nos dissesse que nós podemos manter as cautelares. Mas o resultado daquele mandado de segurança nunca foi invertido. E o que dizia o mandado de segurança? Que se abstenha o tribunal de falar sobre este e segurar a entrada de pessoal novo e comunique à Assembleia. Isso nós nunca mudamos. Quando foi depois com a educação, houve concurso, a única regra é da Lei da Responsabilidade Fiscal, e o preenchimento foi acima das vagas de aposentadoria. Então, por uma questão de justiça, o pessoal que fez concurso também quer ser admitido, a nossa decisão tem que ser igual às demais. Então, nesse sentido, com a devida vênia, eu voto apenas por comunicar o fato à Assembleia, que façam a admissão, mas que depois volte o Estado ao limite, como foi feito nos demais casos. É como voto, Excelência. Conselheiro Cristóvão. Assim também, senhora presidente, senhoras conselheiros e conselheiras, é o meu entendimento do mesmo do conselheiro Antônio Malheiro. Pois não, porque Excelência. assim nós já nos pronunciamos anteriormente. Pois não, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Senhora presidente, inclusive teve um voto meu, no caso dos contratos dos fiscais e servidores da Fazenda Estadual, onde está evidente que hoje existe uma ineficiência, mas uma certa limitação da capacidade de fiscalizar a Receita Pública Estadual.
Então, pelos cálculos que hoje, devido às deficiências dos dados da arrecadação estadual, você não consegue precisar qual é o tamanho da... Não é sonegação, porque eu acho que existe a ineficiência mesmo. Em algum momento de você saber o tamanho do que a Receita Estadual está perdendo, consequentemente, baixando a receita corrente líquida. Mas é próximo de 1,5 milhão, 1,5 bilhão, o que a sociedade está pagando e que não está entrando no caixa do Estado. Nós decidimos ali que não iríamos contratar e fazendo aquela expectativa de respeitar a lei, né? Mas a realidade não está respeitando a lei. Os tribunais, nós estamos respeitando a lei. Eu até não sei se estamos respeitando, porque via terceirizado está se furando o respeito à lei. Mas a realidade não está não está respeitando a lei. E aí nós votamos contra. Se existe só esse instrumento jurídico, e nos momentos de crise com a fitose e outras situações que o setor sanitário tem, ainda bem que de um tempo para cá nunca mais tivemos problemas com o nosso rebanho. Mas, como houve Covid com o ser humano, pode voltar algumas doenças lá e aí realmente, na calamidade, a gente se abre sempre as portas, né? Existem as exceções. Enfim, tem tanta exceção que hoje até saiu no jornal que o país está via outro meio que não é a regra fiscal nacional, vai se investir em construção de tanques para a guerra, né? Mísseis, drones, trilhões vai se investir. A gente não investe para a fome, para eliminar desemprego, mas para se preparar para a guerra, vamos entrar. Está aí no jornal de hoje. Decisão do governo nacional. As pessoas podem morrer, podem fazer tudo. Os meninos que abriram um concurso, não se abra. Hoje já se sabe que não tem caixa para cobrir a oferta de serviço público no estado do Acre, não dá para abrir concurso. Aí o conselheiro Malheiro está certo. Por que enganar as pessoas? Por que enganar? Se sabe, final do governo do Tião Viana, nós tivemos, todos os fornecedores foram pagos, todos. A não ser aquelas exceções em que os serviços não estavam regularizados, nem a oferta de produtos, me parece que isso existe, foram quitados. Aí ficou faltando 150 milhões com os servidores. Na atual gestão, já existe mais de 550 milhões de dívida. Os aposentados e os servidores serão cobertos. No final de 2026, isso vai se aproximar de 600 milhões de reais. É a dívida que o setor privado, que os fornecedores vão restar para eles. Mas por que isso? Por causa que a gente não está tendo orçamento previdenciário. Então, as pessoas estão se aposentando, sai do orçamento fiscal, permanece no orçamento fiscal porque não tem orçamento previdenciário. Isso é uma situação estrutural no estado do Acre, esse crescimento de dívida. O crescimento do número de aposentados faz com que o crescimento da dívida, e a gente tem que avisar a sociedade, aos fornecedores, que existe um limite também para as dívidas. Então,
contrato, nós temos que deixar bem claro, não dá mais para contratar ninguém no Estado, a não ser que a gente faça concurso para enganar. Porque não existe saída, e nós não estamos pensando, viu? Não estamos achando aonde é o local da inteligência nesse Estado que está pensando saídas. O nosso povo está sem casa, lá tem mais de 30 mil habitações para a gente investir. É possível hoje, nós fizemos uma poupança louca de natureza, de floresta. Seria possível negociar essa poupança que fizemos com a dívida pública, que se paga mais de 600 milhões, e transformar isso em investimento e retomar aqui a nossa receita corrente líquida? É possível. Tem muitas possibilidades. Hoje tem estruturas dos institutos federais no estado todo, universidades aqui, Cruzeiro do Sul Federal, poderiam se transformar em grandes polos de inovações tecnológicas, poderiam, e a gente tem outros empregos de outras qualidades, de outras capacidades, de outras complexidades. Tem saída, mas sempre nós estamos olhando só o marco estático, restrito, retrógrado de leis que sempre são feitas para pendurar no varal dos interesses limitados do setor financeiro e do agronegócio. Então, nosso futuro é esse. Na minha visão, se tiver alguma saída, que os conselheiros, nosso procurador, quem está nos ouvindo, que diga, porque essa é a nossa realidade. Eu acompanho o entendimento da conselheira Ana Lu, mas com esta limitação. Obrigada, Excelência. Conselheiro Ribamar. Eu acompanho o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro, inclusive naquela consulta da Cefaz, nós deixamos bem claro lá o rol taxativo do artigo da lei federal de responsabilidade fiscal em relação às exceções, né? Então, para ser coerente aqui com a minha decisão lá naquela consulta, eu acompanho aqui o entendimento do conselheiro Malheiro. Certo. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também acompanho o mesmo entendimento. Voto com o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheira, antes da senhora proferir o voto, eu queria colocar uma situação. E eu queria colocar uma situação porque hoje, se tem hoje uma coisa dos servidores públicos do Acre, se ganham bem ou se ganham mal, se estão bem ou se estão mal, eu estive em todos os momentos da minha vida junto com os servidores públicos. Eu acho importante colocar, não para justificar nada, porque eu não gosto de dar uma de Pilatos. Na minha vida, eu nunca vou dar uma de Pilatos e não assumir minhas posições. A minha vida, eu assumi minhas posições sempre. Um dos votos mais difíceis da minha vida foi no dia 16 de abril de 2017. Minha mãe tinha acabado de falecer, eu a enterrei e vim para cá para o tribunal assinar uma cautelar contra o aumento dos professores. Foi difícil demais, mas porque a mim não cabe a posição de Pilatos. Eu sou julgadora. A partir do momento que eu vim aqui para o Tribunal de Contas, eu tenho que assumir minhas posições. E o conselheiro Malheiro sabe muito bem que aquela questão dos procuradores não é como ele coloca. A versão não é a dele. E dentro do tribunal, pelo menos a gente tinha essa situação,
que, a partir de hoje, conselheira Dulce, presidente do Tribunal de Contas, eu estou assumindo outra. E é sério, porque aqui a gente faz discursos, mas não coloca quem é o culpado. Existe um culpado dentro do Estado do Acre, se chama governador Gladson Cameli. Se os servidores do IDAF não estão trabalhando, é porque o governador Gladson Cameli não quer. Porque ele prefere nomear os coronéis da PM. E é preciso dizer isso olhando para vocês, como eu sempre fiz, quando os recebi no meu gabinete, quando você, Cunha, me chama como vizinha, e que é legítimo, adoro seus filhos, você sabe o quanto eu gosto deles. E então eu acho importante dizer isso. Não pode. O IDAF não pode. É uma votação completamente equivocada. Na excepcionalidade, pode. Pode. Mas na questão da lei, não pode. E eu não vou dar uma de Pilatos nunca. Eu sou uma pessoa que assumo meus posicionamentos, como da Fazenda. Fui contra. Esses dias eu fiquei constrangida. Uma procuradora teve aqui, a pessoa disse, você foi contra o filho dela e trabalhar na Fazenda. Você sabe o que é você estar do lado de uma procuradora e a pessoa dizer que você foi contra? Fui contra. Mas existe uma pessoa que a gente precisa colocar as devidas culpas, porque é ele o governador. Então, eu só gostaria de colocar isso, que meu voto está dentro dos princípios da lei e ele ainda abre uma excepcionalidade. Era cru, veio cru do Ministério Público e da nossa equipe técnica. Não pode. E aí a gente abre para uma excepcionalidade, que é a questão da questão sanitária, essas coisas todas que vocês bem conhecem. Hoje, pela maioria dos votos, o Tribunal de Contas do Estado do Acre passa por cima do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tranquilo, não tem problema. Eu, como julgadora e como a pessoa que é um pleno, tenho que respeitar. Mas acho importante colocar isso, porque um dia minhas netas, e a Ana e o Bernardo, podem vir aqui pesquisar, e aí eles vão saber direitinho o que aconteceu. Obrigada, conselheira. Não, conselheira Nalu, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, né, pelo recebimento... Não. Nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro, pela possibilidade, conforme a consulta. Eu solicito, por conta de uma questão processual aqui, com o nosso procurador-geral, a suspensão da sessão por 5 minutos, para retorno na sequência. O procurador o quê? Intimado. Esse tribunal virou lá.
São 3 vagas, a última vaga. Então, retomando a sessão, continua com a palavra a conselheira Malu, com o processo 150-156, que é também uma consulta do chefe do Poder Judiciário. Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Trata os autos de consulta formal apresentada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Laudivon de Oliveira Nogueira, encaminhada a essa Corte de Contas. Nela, o consulente solicita manifestação em tese acerca da legalidade de utilizar recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Acre, FUNEG, instituído pela Lei Estadual 1422/2001, para o cumprimento de determinação de repasse anual equivalente a 1% da receita arrecadada pelo referido fundo no exercício de 2025 ao Fundo de Modernização do Conselho Nacional de Justiça, criado pela Resolução CNJ número 627 de 2025 e regulamentado pelas portarias CNJ número 304 de 2025 e número 440 de 2025. Foi devidamente instruído e o Ministério Público, por meio do seu procurador-geral, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se no feito. É o relatório. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de consulta formulada pelo desembargador Laudivon de Oliveira Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, solicitando a manifestação deste tribunal quanto à legalidade na utilização de recursos do Fundo Especial, FUNEG, instituído pela Lei 1422/2001, para realizar o repasse de 1% da receita arrecadada em 2025 ao Conselho Nacional de Justiça. O parecer da assessoria jurídica do Tribunal de Justiça do Estado, ao analisar a legislação primária do Acre, observou que não há previsão expressa que autorize a transferência de recursos do FUNEG ou do FUNSEG, que é o Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados, para um fundo gerido pela União, e entendeu, diante do princípio da legalidade, ser necessário assegurar a conformidade normativa do pagamento antes de efetuá-lo. Sugeriu, então, que a administração do Tribunal de Justiça submetesse a matéria a esta Corte de Contas. A Secretaria de Controle Externo se pronunciou às folhas 48 a 61, entendendo que há vício de legalidade estrita, eis que a instituição ou vinculação de receitas a fundos públicos exige lei em sentido formal emanada pelo ente político competente, no caso, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conforme o artigo 167, inciso 9 da Constituição Federal. O artigo 71 da Lei 4.320/64 define fundo especial como produto de receitas que, por lei, se vinculam a objetivos específicos. Portanto, atos administrativos, como as portarias do Conselho Nacional de Justiça, não podem criar obrigações financeiras ao erário estadual. Também sustenta que a transferência configuraria uma despesa obrigatória de caráter continuado, o que exige prévia estimativa de impacto orçamentário financeiro e compensação fiscal, conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que esta não foi prevista nas peças de planejamento do Estado, tornando sua execução nula por falta de autorização legislativa local. Afirma ainda que o poder regulamentar do CNJ se restringe à organização administrativa e fiscalização disciplinar e não possui competência para legislar sobre direito financeiro ou tributário, nem para confiscar receitas de entes federados autônomos ou criar as ações ou obrigações financeiras aos Estados, conforme artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição Federal. Conquanto o Conselho tem invocado o artigo 97 do Código de Processo Civil para justificar o fundo, este mesmo dispositivo ressalta que as receitas devem ser previstas em lei, o que desautoriza a criação por mera portaria. Sustenta que a autonomia dos entes federados é garantida pelos artigos 1º, 18 e 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, e que o repasse compulsório fere também o artigo 99 da Constituição Federal, o qual assegura a autonomia administrativa e financeira dos tribunais de justiça. Portanto, a destinação de recursos públicos é competência exclusiva do Poder Legislativo local, sendo vedada a expropriação de receitas dos fundos estaduais por atos administrativos da União. O auditor aqui ele reforça que o FUNEG é composto por taxas judiciárias e emolumentos, que são tributos vinculados e retributivos, conforme artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, e a destinação compulsória romperia o nexo sinalagmático entre o pagamento do contribuinte e a contraprestação do serviço. Ressalta, contudo,
que o repasse de recursos atrelados a taxas estaduais para a União torna-se juridicamente viável e legítimo quando instrumentalizado por meio de um autêntico convênio ou termo de cooperação técnica e financeira. Porém, destaca que o artigo 16 da portaria número 304/2025 faz menção à celebração de instrumento de cooperação com os tribunais. No entanto, o parágrafo 1º do mesmo normativo revela a sua verdadeira natureza confiscatória ao decretar que a formalização do referido instrumento de cooperação não constitui requisito para cumprimento dos pagamentos. Por fim, entende que as normativas ora analisadas quebrariam o modelo de federalismo cooperativo, onde a União repassa recursos para estados menores, visando mitigar desigualdades, estabelecendo um fluxo anômalo. Na prática, o Conselho converte o Estado do Acre em fonte de financiamento de uma esfera de governo superior, drenando o recurso de um ente com vulnerabilidade fiscal para custear um aparato tecnológico centralizado em Brasília. O presente processo deu entrada no MP de Contas no dia 24 de março de 2026. A consulta em tela preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 do Regimento Interno desta Corte, tendo sido formulada por autoridade competente, tem indicação clara de seu objeto e foi acompanhada de parecer da assessoria jurídica do Tribunal de Justiça. No mérito, a análise técnica elaborada pela Secretaria de Controle Externo no bojo deste processo apresenta fundamentação jurídica sólida e coerente com os preceitos do direito financeiro e constitucional. O relatório enfrenta com precisão o conflito normativo entre as portarias do Conselho Nacional de Justiça e a autonomia federativa do Estado do Acre, delimitando com clareza os riscos de uma execução desprovida de lastro legal. A instrução técnica demonstrou de forma inequívoca que a transferência compulsória de receitas do FUNESG carece de reserva legal estrita, uma vez que atos infralegais da União não possuem o condão de criar obrigações financeiras permanentes ao erário estadual ou de vincular receitas tributárias sem a devida autorização da Assembleia Legislativa. É correta a observação quanto à quebra da referibilidade tributária, dado que taxas que compõem o fundo possuem destinação vinculada à prestação de serviço jurisdicional no âmbito do Estado do Acre. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas ratifica a fundamentação exarada pela unidade técnica e opina por responder à consulta nos termos propostos pela auditoria. 1. A transferência de recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Acre para o Fundo de Modernização do Conselho Nacional de Justiça, com base exclusiva na Resolução CNJ número 627, de 24 de junho de 2025, e nas portarias 304 de 2025 e número 440 de 2025, da presidência daquele Conselho, carece de amparo legal e ofende o princípio da reserva legal estrita, dada a ausência de autorização expressa na lei estadual, número 1422/2001, e o de respeito às normas processuais e gerais de direito financeiro. 2. O poder normativo primário e a competência de controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça não abrangem a prerrogativa de instituir exações compulsórias, criar obrigações orçamentárias de caráter continuado ou determinar o remanejamento unilateral de receitas estaduais, sob pena de inconstitucional intervenção na autonomia financeira do ente federado e consequente violação do Pacto Federativo e as prerrogativas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. 3. Sendo o FUNESG constituído majoritariamente por receitas de natureza tributária, no caso taxas judiciárias e emolumentos, o repasse unilateral à conta única do Tesouro Nacional rompe o princípio da referibilidade tributária, pois desvincula o tributo pago pelo jurisdicionado acreano da prestação do serviço local. Este apenas se afiguraria juridicamente legítimo sob a égide do federalismo cooperativo, mediante a celebração de convênio ou termo de cooperação que estabeleça plano de trabalho e contrapartidas diretas e mensuráveis para o Estado repassador, mediante lei estadual. A execução da referida 4. A execução da referida despesa sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro e sem a devida previsão nas peças de planejamento estadual, no caso PPA, LDO e LOA, configura infração direta aos preceitos da Lei Complementar número 101/2000 e da Lei número 4.320/64. E 5. A remessa de recursos estaduais para um fundo federal enseja a federalização dessas receitas, subtraindo-as de forma indevida da competência fiscalizatória e do escrutínio do Tribunal de Contas do Estado do Acre, o que acarreta grave esvaziamento da jurisdição de controle externo local e afronta a transparência da gestão fiscal do Estado, se não realizada com as devidas formas de mitigação do risco
e transparência dos recursos. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Com a palavra, a conselheira relatora. Essa consulta, eu tive conversando com o Edilson, ele, inclusive, me passou para o advogado da Tricom, e o advogado da Tricom encaminhou uma documentação, a gente encaminhou para a CSEX, e é nesse mesmo sentido que o doutor Sérgio relatou. Foi um trabalho muito bonito, eu acho que, do tribunal, e ele vai servir como para outros tribunais que estão também com essa situação. Então, é no mesmo sentido, voto no sentido de conhecer a consulta e responder-lhe em tese no seguinte termo: a transferência de recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Acre, FUNEST, para o Fundo de Modernização do Conselho Nacional de Justiça, com base exclusiva na Resolução 627, de 24 de junho de 2025, e nas portarias aqui colocadas da presidência daquele conselho, carece de amparo legal e ofende o princípio da reserva legal estrita, dada a ausência de autorização expressa na Lei Estadual 1422/2001, e o desrespeito às normas processuais e gerais de direito financeiro. O poder normativo primário e a competência do controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça não abrange a prerrogativa de instituir exações compulsórias, criar obrigações orçamentárias de caráter continuado ou determinar o remanejamento unilateral de receitas estaduais, sob pena de inconstitucional intervenção na autonomia financeira do ente federado e consequente violação ao Pacto Federativo e às prerrogativas da Assembleia Legislativa, no caso do Estado do Acre. Execução da referida despesa sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro e sem a devida previsão nas peças de planejamento estadual, configura infração direta aos preceitos da Lei Complementar 101 de 2000 e da Lei 4.320 de 64. Após a ciência ao consulente, arquivo-se os autos observadas as formalidades de estilo. É o meu voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Então, no voto de Vossa Excelência, não pode fazer o repasse em função de ter sido por resolução do CNJ. Perfeito, corretíssimo. Mas é possível haver uma participação do Estado no serviço da União. E nós já enfrentamos isso quando tivemos o problema dos recursos do município para a AMAC, e enfrentamos isso quando tivemos o problema da participação do governo do Estado, agora está, acho que com 15 dias, com relação ao fundo dos governadores do Norte. E qual foi a exigência? A exigência é a exigência constitucional. E a Constituição permite doação. Se permite doação, permite que o dinheiro se desloque. E foi assim, com base nisso, ela exige que haja uma lei específica. Essa é a ideia. Isso. A consulta vai nesse sentido. Com base isso. Então, foi feita a lei específica nos municípios, quando foi feito o caso da AMAC, e depois nós pedimos que a prestação de contas da AMAC incorporasse a prestação de contas do prefeito. Com relação aos governadores do Norte, foi feita a aprovação na Assembleia da transferência para o fundo dos governadores do Norte, e na lei ficou escrito que o governador que estiver presidindo o fundo presta contas, que vai ser analisado pelo tribunal daquele estado, mas essa prestação de contas na nossa decisão aqui deverá depois também vir anexada à prestação de contas do governo. Então, eu comungo com o voto da nobre relatora, mas já que é uma consulta, eu acrescentaria que, caso isso venha a ser feito, que venha a ser feito através de uma lei aprovada na Assembleia específica com essa autorização. Está no voto. Está no voto. Então é nessa linha. Pronto. É como pode ser.
Pois não, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Citar no voto com a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro Ribamar. Acompanho a nobre relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. E assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Eu consulto a Vossa Excelência sobre a possibilidade de nós passarmos direto para a apresentação da lista tríplice, deixando os demais processos para a próxima sessão, tendo em vista que há uma decisão também que envolve o tribunal e que precisamos decidir muito rapidamente em sessão administrativa. Ouço o Ministério Público. Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira Naú. Conselheiro Ribamar. De acordo, excelência. Conselheira Maria de Jesus. De acordo. Processo 150.229, Tribunal de Contas do Estado do Acre, natureza administrativo, aberto para cumprir a deliberação do plenário deste tribunal em sessão realizada, considerando a vacância do cargo de conselheiro deste Tribunal de Contas, tendo em vista a aposentadoria do ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Trata-se de processo administrativo instaurado em razão da vacância do cargo de conselheiro deste Tribunal de Contas, tendo em vista a aposentadoria do ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, por meio do ofício número 120/2026, TC Acre Presidência, considerando previsto no artigo 73, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 108, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, foi solicitado ao Ministério Público de Contas o envio da lista tríplice contendo os nomes dos procuradores de contas, a fim de submetê-la em plenário para posterior envio ao governador do Estado, nos termos do artigo 9º, 29 do Regimento Interno deste Tribunal. Após instrução interna, foi enviado o ofício número 6/2026 MPC-TC Acre, folhas 26 e 28, contendo a lista tríplice elaborada pelo Ministério Público de Contas, com os nomes dos procuradores de contas Ana Helena de Azevedo Lima Simão, que se encontra no plenário, a quem eu também dou as boas-vindas, Mário Sérgio Nery de Oliveira e Sérgio Cunha Mendonça, conforme o critério de antiguidade, é o breve relatório. Prosseguindo, como é sabido, com a aposentadoria do ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, surgiu a necessidade de preenchimento do cargo por ele ocupado desde a implantação deste Tribunal de Contas, que nos termos do artigo 63, parágrafo 2º da Constituição Estadual e 73, parágrafo 2º da Carta Federal e a súmula 643 do Supremo Tribunal Federal, sua composição deve se dar com 7 membros, sendo 4 escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador do Estado, sendo 2 vagas vinculadas aos ocupantes dos cargos de auditor substituto de conselheiro e de procurador do Ministério Público de Contas e uma de livre escolha. Com a vacância da vaga então ocupada pelo ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e considerando previsto no artigo 108, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, o preenchimento da vaga deve se dar dentre os membros do Ministério Público de Contas. Em busca dos dispositivos legais que regulamentam o procedimento da elaboração da lista tríplice a ser enviada e considerando previsto no artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, o qual dispõe que, abre aspas, nos casos omissos e quando cabível em matéria processual, aplicar-se-ão subsidiariamente às normas do presente regimento as disposições do Código de Processo Civil, o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Verifica-se que os artigos 34 e seguintes do Regimento Interno do TCU estabelecem regras acerca da matéria, prevendo o artigo 36 que, ocorrendo vaga de cargo de ministro a ser provida por substituto ou por membro do Ministério Público junto ao tribunal, o presidente convocará a sessão extraordinária para que o plenário delibere sobre a respectiva lista tríplice dentro do prazo de 15 dias contado da data da ocorrência da vaga. Parágrafo 1º. O quórum para deliberar sobre a lista que se refere o caput será de pelo menos 5 ministros, incluindo o que presidiu o ato. Parágrafo 2º. A lista tríplice obedecerá alternadamente ao critério de antiguidade e de merecimento. Parágrafo 3º. Quando o preenchimento da vaga deva obedecer ao critério de antiguidade, caberá ao presidente elaborar a lista tríplice e, no caso de vaga ser provida por ministro substituto e ao procurador-geral,
se o provimento for destinado a membro do Ministério Público a ser submetido ao plenário. Pela leitura dos dispositivos, é possível concluir que a vaga a ser preenchida se dará pelo critério de antiguidade dentre os procuradores de contas, tendo o ilustre procurador-geral, em razão da independência funcional do Ministério Público de Contas, a competência para a elaboração e envio da lista tríplice. E acerca da matéria se manifestou a consultoria jurídica da presidência deste tribunal. A elaboração de lista tríplice é uma atribuição privativa do Procurador-Geral do Ministério Público do Acre e não do plenário do Tribunal de Contas. O regimento interno do tribunal é omisso quanto ao procedimento detalhado de elaboração e encaminhamento da lista tríplice. Nessa hipótese, aplica-se subsidiariamente, por força do já mencionado artigo 172 do regimento interno do Tribunal de Contas do Acre, o regimento interno do Tribunal de Contas da União. O artigo 36, parágrafo 3º, do da União, estabelece com clareza a divisão de papéis. Parágrafo 3º. Quando o preenchimento da vaga deva obedecer ao critério de antiguidade, caberá ao presidente elaborar a lista tríplice, no caso de vaga a ser provida por ministro substituto, e ao procurador-geral, se o provimento for destinado a membro do Ministério Público a ser submetido ao plenário. A norma é inequívoca, compete ao procurador-geral do Ministério Público do Acre e a ninguém mais ordenar os membros de acordo com a antiguidade, resolver eventuais empates com base nos critérios legais e regimentais e, finalmente, submeter a lista tríplice já definida ao plenário. O papel do Tribunal Pleno é o de receber, homologar e encaminhar a lista ao chefe do Poder Executivo. O plenário não atua como instância deliberativa para resolver divergências internas do Ministério Público de Contas do Estado do Acre sobre a formação de lista. A intervenção do tribunal na definição do critério de desempate representaria uma indevida interferência na autonomia funcional e administrativa do Ministério Público de Contas, garantida pelo artigo 130 da Constituição Federal e pelo artigo 20 da Lei Complementar número 3893. A organização da lista de antiguidade e a elaboração da lista tríplice são atos de gestão interna do Parquê de Contas que devem ser exercidos com independência por seu chefe. Portanto, o encaminhamento correto é a devolução dos autos ao Procurador-Geral do MPC Acre, para que este, à luz dos fundamentos expostos neste parecer, exerça a sua competência privativa. Posto isso, a lista tríplice enviada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas deve ser submetida ao plenário, a fim de encaminhá-la ao ilustre governador do Estado do Acre, consoante o previsto no artigo 9º, 29 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Acre, o qual prevê ser da competência do Tribunal Pleno encaminhar ao governador lista tríplice com os nomes de auditores, denominados conselheiros substitutos, e de membros do Ministério Público de Contas para o fim previsto no artigo 108, inciso 2º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, bem como considerando o previsto no artigo 78, 9 da Constituição do Estado do Acre, que prevê ser da competência privativa do governador do Estado nomear os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Assim, ante o exposto e consoante o previsto no artigo 73, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 108, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, voto pela remessa da lista tríplice constante à folha 28, ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Acre, com fundamento no artigo 78.9 da Constituição do Estado do Acre, contendo os nomes dos procuradores de contas, Ana Helena de Azevedo Lima Simão, Mário Sérgio Nery de Oliveira e Sérgio Cunha Mendonça. Pelo envio de solicitação à Comissão Permanente de Regimento e Normas, a fim de propor normativo acerca do preenchimento do cargo de conselheiro, especialmente em vagas destinadas a conselheiros substitutos e procuradores de contas, com fundamento no previsto nos artigos 38 e 39, primeiro e segundo, da Instrução Normativa número 34, de 17 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a estrutura, as competências e a distribuição dos cargos em comissão e funções de confiança do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades obrigatórias, é como voto, senhoras conselheiros e senhores conselheiros. Passando agora a deliberação para votar conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Pelo conhecimento e encaminhamento. Conselheiro Ronald Polanco. Presidente, eu sei que não vale nada hoje a nossa opinião, que é só encaminhar,
Mas como tem essa situação de empate aí com relação ao tempo de serviço de entrância e a idade do nosso, o nosso regimento interno coloca que a idade define, e é isso que está prevalecendo, mas a idade da vaga são 3 vagas. E a nova interpretação nacional é que, nesse caso, prevalece a ordem do concurso. Então, o nosso regimento e a situação nacional coloca esta vaga, esta terceira vaga, com 2 pessoas, 2 procuradores concorrendo. Então, então o procurador ficou com a decisão, só ele tomou a decisão, nós só vamos regulamentar. Eu acho que a vaga deve ser incluída os 2. Se Vossa Excelência me permite, eu posso esclarecer, porque lá no Ministério Público de Contas tem um conselho, esse conselho ele é formado pelos 4 procuradores que hoje atuam, né? Então, para a deliberação do Ministério Público, houve uma reunião do procurador-chefe com os demais procuradores, e dessa reunião saiu, na primeira hipótese, o doutor Sérgio pode me corrigir se eu estiver errada, empates, que levou o procurador-geral a encaminhar à presidência do tribunal um ofício contendo 2 listas, né? Foi isso que eu relatei aqui no meu voto. Então, como nós não podemos fazer interferência nessa competência, foi que o parecer jurídico da presidência devolveu o ofício inicial, pedindo que fosse exercida a competência privativa do procurador-geral, trazendo apenas 3 nomes para que o pleno aqui pudesse deliberar. Então, assim, não é uma decisão isolada, e eu até passo a palavra ao doutor Sérgio, se ele entende que é necessário fazer algum esclarecimento. Eu posso esclarecer. Bom, então, como a conselheira presidente adiantou, nós fizemos, lá no Ministério Público de Contas, 2 reuniões no âmbito do Colégio de Procuradores, que é o colegiado que congrega os 4 membros, todos os membros, né? E nessa reunião não houve consenso em torno do critério de desempate. Na verdade, 2 procuradores tiveram um entendimento, que seria pela classificação no concurso, e outros 2 entenderam que seria pela idade. Então, diante desse impasse, eu expliquei no ofício, fiz o encaminhamento à presidência da Corte, falando sobre essa divergência, e encaminhei 2 listas, dizendo o seguinte: olha, se o tribunal entender que o critério de desempate é a classificação no concurso, a lista é essa aqui. Se entender que a classificação é pela idade, a outra lista é essa aqui. Inclusive, coloquei os 4 nomes em todas as listas, apenas estabelecendo a ordem, né, diante do critério a ser aplicado. Bom, depois disso... Aí, doutor Sérgio, só para esclarecer, me permita contribuir, os 2 primeiros nomes, que são, por ordem de antiguidade, a doutora Ana Helena e o doutor Mário, não tem nenhuma discussão sobre eles. A partir dos 2 últimos nomes é onde acontece, então, o impasse. Obrigado, doutor Sérgio. Exatamente. Bom, então, depois que eu fiz esse encaminhamento, a presidência do tribunal, então, se socorreu de uma consultoria na área jurídica, né? E o procurador do Estado, que se encontra aqui na consultoria jurídica do tribunal, ele emitiu um parecer, né, esclarecendo que o critério de desempate que deve ser utilizado é o critério da maioridade. Por quê? Por previsão expressa na lei orgânica do Tribunal de Contas e no seu regimento interno. E, diante disso, só poderíamos buscar uma aplicação de outra norma caso essa regra não estivesse prevista na lei orgânica do Tribunal de Contas e no regimento interno. Esse foi o entendimento que ele se manifestou. Esse foi o primeiro ponto.
O segundo ponto foi em relação ao encaminhamento da lista, que como esse procedimento, como ele não está disciplinado no regramento local, ou seja, na lei orgânica do tribunal, nós temos que buscar a aplicação de forma subsidiária nas normas do Tribunal de Contas da União, que é o nosso paradigma. E lá, o artigo 36, parágrafo 3º do Regimento Interno do TCU, diz que o encaminhamento dessa lista cabe ao Procurador-Geral de Contas. Por força do órgão, por força da nossa independência funcional, cabe ao Procurador-Geral de Contas fazer esse encaminhamento. E eu só fiz esse encaminhamento nesse sentido por conta de um parecer externo ao nosso órgão, ou seja, por um profissional preparado, livre de qualquer preferência ou de parcialidade. Então, como houve esse impasse interno entre os 4 procuradores, eu me socorri desse pronunciamento externo para que a gente fizesse esse encaminhamento, uma vez que internamente a gente não conseguiu superar essa divergência. Então, na verdade, esse é o esclarecimento a ser feito. Obrigada, na esfera federal, o STF, presidente e procurador, eu até estava falando com o conselheiro Cristóvão antes, e lhe comuniquei que eu ia colocar essa situação. Tudo bem, é um procurador do Estado que tem o seu parecer, concordo, a sabedoria, né? Mas o próprio STF determinou ao Conselho Nacional de Justiça, lá nos casos mais amplos, né? Porque essa é uma situação em que não existe assim, nada garantido sobre a objetividade mesmo, o alinhamento dessas situações. E como são vagas, numa vaga você pode botar 2. São 3. A procuradora Ana Helena, o procurador Mário Sérgio, e a outra vaga. Não existe nada objetivo no regramento. É um parecer de um procurador. É um parecer de um procurador. Eu acho que o pleno tem muito mais o bem, mas não, como eu estou falando, não existe nada objetivo, como é nas ciências sociais, né? E o direito é uma ciência social, e o alinhamento, né? Não existe nada claro. E com base no parecer, tudo bem, se a decisão está se falando lá, que esse paradigma do TCU, que o nosso procurador, não estou questionando nada, procurador, sobre essa ideia, eu só acho, da sua escolha, eu só acho que quando uma vaga dessa está nesta situação em que a lei não é clara, e só por causa de um parecer você vai decidir a sua posição, e nós vamos encaminhar. Eu sugeriria que encaminhassem os 4 nomes, porque essa terceira vaga ela tem uma posição no ambiente jurídico nacional que não está alinhado, que não está claro, que não é objetivo. E essa é minha posição, presidente. Com todo respeito, procurador Sérgio, você sabe da minha admiração por você, mas tenho esta posição. Pois não, Excelência. Conselheira Nalu, como vota Vossa Excelência? Senhora presidente, eu advogo o artigo 77 do Regimento Interno e peço vista nesse processo administrativo. Consulta o conselheiro Ribamar. Se aguarda o pedido de vista da conselheira Nalu para votar, ou você já se manifesta? Eu já me manifesto, Excelência, porque inclusive eu considero que não cabe nem processo para isso, porque a nossa lei é bem clara, o tribunal só encaminha, é um critério objetivo, nós não temos que nos pronunciar sobre essa lista.
Nós temos a obrigação do tribunal é encaminhar, só isso. Então, nós não temos competência, inclusive tem um ADIM do ministro Cássio Marques, que fala sobre isso, já foi julgado lá no Pernambuco, esse mesmo assunto. O tribunal não tem competência para julgar a lista tríplice de critério de antiguidade. Eu não vou julgar, o que eu estou pedindo... Pois é, mas é isso que eu estou lhe dizendo. Vai votar, que é o... É votar, então é julgar. Então, nós temos a obrigação do tribunal é encaminhar a lista tríplice, e nada mais, só isso. Então, eu me manifesto pelo encaminhamento, que o tribunal cumpra seu papel. Para que a gente não se protelar mais isso ainda, para quê? Então, meu voto é pelo encaminhamento. Pois não. Nos termos da legislação, a conselheira Maria de Jesus não pode votar nesse procedimento. Então, feito o pedido de vista da conselheira Ana Lu, nós vamos aguardar e, na reunião administrativa, já vamos, então, marcar a próxima reunião, que será extraordinária. Tendo em vista a decisão de que este seria o último processo, passo as comunicações com a palavra do Dr. Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar todos os presentes e aqueles que nos acompanham também pelos nossos canais de comunicação. Cumprimentar a doutora Ana Helena, a colega que chegou aqui durante a sessão. Nada mais a comunicar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Conselheiro Antônio Malheiro. Da mesma forma, excelência, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, presidente, cumprimentar a todos e um bom dia. Conselheiro Ronald Polanco. Senhora presidente, só para comunicar os conselheiros, procuradores e servidores que o curso que aconteceria segunda e terça e a visita aos seringais Equador e Cachoeira com o professor Paulo Gala foram suspensos. Só isso, mais nada a comunicar. Conselheira Ana Lu. Eu queria cumprimentar também aqui a Ana, querida Ana, Bastos, João, nossa Regina querida, todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. Dizer que eu estive ontem lá em São Paulo, 2 dias de reunião com o Comitê da Educação. Nós vamos, a partir de abril, fazer uma auditoria nacional, conselheira Dulce, com todos os tribunais do Brasil sobre alfabetização. Vai ser um trabalho muito bonito. Eu fiquei encantada. O primeiro dia foi todo como vai ser, toda aquela parte das auditorias de acordo com as nossas normas. Estive acompanhada da auditora Laele e da auditora Carol, e foi muito bacana essa discussão sobre a alfabetização. Rio Branco teve um aumento grande na questão da alfabetização. Rio Branco, capital, né? Infelizmente, o que não aconteceu em vários outros municípios. Mas Rio Branco teve um aumento grande e a gente fica muito feliz porque é preciso olhar essas crianças, porque essas crianças elas não podem estar com esse déficit que a gente já viu em outras séries e que a gente sempre aqui discute sobre essa situação. Então, foi uma reunião muito importante, fiquei muito feliz em ter participado. Trago outras novidades e deixo para a reunião administrativa. Obrigada. Obrigada, conselheiro. Queria aproveitar a sua fala aqui para falar sobre a Lei 15.360, de 25 de março, de ontem, que altera a Lei 9.394 e diz o seguinte: o presidente da República altera, e o artigo 25A diz: é dever do poder público assegurar que todas as escolas públicas de educação básica, respeitadas as especificidades de cada etapa e modalidade, contenham
número adequado de educandos por turma, bem como biblioteca, laboratórios de ciências e de informática, devidamente equipados, acesso à internet, quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, banheiros, instalações com adequadas condições de acessibilidade, acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Quer dizer, uma batalha grande desse tribunal de maneira especial, e agora nós temos uma lei assegurando, reconhecendo que não pode haver educação sem as condições mínimas aos nossos estudantes. Obrigada. Conselheiro Ribamar. Obrigado, Excelência. Eu gostaria de agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o doutor Sérgio Cunha, cumprimentar aos conselheiros e conselheiras, cumprimentar também a todos os presentes aqui no plenário desta corte, em especial a doutora Ana Helena. Obrigado pela sua presença, doutora Ana. Agradecer ao doutor Luciano, que nos permite aqui fazer essa sessão todas as quintas-feiras. E, no mais, desejar um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Ribamar. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência, mas desculpa, mas eu gostaria de entender por que eu não pude votar no processo anterior. É porque, exatamente em razão do que dispõe a legislação do TCU que rege a matéria, no caso lá também, aqui não pode. Depois eu lhe mostro já na reunião o dispositivo legal. Só podem ser os ministros, no caso lá, e aqui os conselheiros titulares. Eu lhe mostro lá na reunião da presidência o dispositivo. Nada a comunicar, Excelência. Obrigada, conselheira Maria de Jesus. Não havendo nada mais a tratar, também cumprimento e mais uma vez agradeço a presença de todos, de maneira especial nossa querida doutora Ana Helena. Encerro esta sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão.